Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Conversas na Fábrica e hoje eu tenho o prazer de receber as professoras Silvia Del Monte e a professora Andressa. Gostaria que elas se apresentassem um pouquinho antes de a gente começar a falar da temática, que hoje a temática é para dar uma polêmica. Então, por favor, professoras. Boa tarde, eu sou a professora Andressa, eu sou formada em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia e também sou mestre em Estudos da Linguagem, então, adquiri ao longo da minha formação uma vasta experiência com estudos de língua, linguagem, escrita e oralidade, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Boa tarde, eu sou a professora Silvia Del Monte, sou tradutora formada pela PUC de São Paulo, licenciada em Letras Português e Inglês pelo Centro Municipal de Franca, Unifacef. Sou mestre pela Unesp em Planejamento e Análise de Política Pública voltada para Política e Gestão Educacional e doutora em Estudos Linguísticos na Unesp de São José do Rio Preto, na área de Linguística Aplicada voltada para ensino e aprendizagem de línguas. Então, a gente vai ter um papo bem gostoso aí sobre linguagem e línguas. Com certeza. E o nosso papo hoje, a gente vai conversar sobre práticas de oralidade na comunicação, né? Então, é um tema muito amplo, a gente vai tentar fazer alguns recortes aqui, mas eu acho que a grande pergunta que fica é o que é oralidade, né? Para a gente começar a nossa conversa, o que vocês entendem? O que é essa oralidade? A oralidade é uma das variações da língua, né? A língua ela tem a variação escrita e a variação oral. Na variação oral, a gente inclui sotaques, gírias, modos de falar, dependendo de cada grupo e de cada região. É isso? Isso mesmo. A oralidade, na verdade, ela é essa forma de se manifestar, né, falando. Então, são aquelas situações em que a gente precisa efetivamente utilizar a fala e o diálogo para conseguir efetivamente nos comunicar, né, nos fazer entender, dialogar, trocar com as outras pessoas. E a oralidade, assim, ela está presente desde que o mundo é mundo, né? Porque... Exatamente, em todos os contextos, né? Porque a gente usa o diálogo para conversar em casa, para conversar no trabalho. Então, é importante a gente saber que a oralidade ela faz parte, né, do nosso dia a dia, da nossa existência, e a gente acaba utilizando a língua para conseguir diferentes coisas ao longo do nosso dia. Não dá nem para pensar tanto a longo prazo, porque isso acontece muito naturalmente e muito rapidamente durante todo o tempo da nossa existência, basicamente. Que a gente tem que lembrar também que existem línguas hoje no mundo que não têm a variação escrita. Elas são uma língua 100% orais. E não deixam de ser línguas por causa disso. Elas são línguas tão importantes quanto porque elas representam aquele grupo social que fala e que utiliza ela no dia a dia, no contexto lá, para poder viver na região em que eles habitam. Que legal, não sabia que ainda tem, né, essas comunidades só praticam oralidade? Sim. Tem sim. A gente pode pensar em grupos, se a gente pensa em grupos individualizados, por exemplo, a gente pode pensar na população indígena, de modo geral, que muitas vezes não tem um registro formal da língua, mas ainda assim, por ser um instrumento de comunicação efetivo dentro daquela sociedade, dentro de uma comunidade, ganha esse status de língua porque cumpre o seu papel, que é comunicar. Mas, como muitas vezes são grupos mais isolados, que não têm estudos ou pesquisas envolvidas naquele processo, não tem o registro da língua físico, né? Ou seja, escrito. Então, elas são puramente orais. Que legal. E aí, pensando nisso, né, acho que nessas questões de oralidade que vocês estão falando, é importante que a gente saiba diferenciar, então, o que a gente fala e o que a gente escreve. Porque eu vejo que a gente dá uma importância, principalmente na área acadêmica, assim, mais para o que a pessoa escreve. Parece que aquilo que a pessoa escreve é o certo, mas o que eu estou falando é considerado errado, né? E como que vocês veem essa diferença do que é registro formal, escrito e as práticas de oralidade? As línguas que têm tanto o registro oral quanto o registro escrito, a partir do momento em que as pessoas vão adentrando o mundo da escrita, né, o conhecimento escrito, não tem como desver a parte escrita. Você aprende a ler o seu nome, nunca mais você deixa de ler alguma coisa que é parecida com o seu nome. Então, conforme as pessoas vão entrando na escrita, não tem mais como voltar atrás.
E aí, o que acontece é o que a gente chama de preconceito linguístico. Esse preconceito vem por quê? Geralmente porque há algum tempo, quem sabia ler e escrever eram pessoas de uma classe superior nos grupos sociais. É um processo histórico, É um né? Dá pra processo gente histórico. pensar a partir de um processo histórico. Sim. Por quê? Se a gente pega a Constituição do próprio Brasil, por exemplo, a educação, ela não era para todos, né? As pessoas, grupos de negros, mulheres, até mesmo crianças, não podiam ser alfabetizados. Então, os homens, majoritariamente brancos, que tinham, né, condições e autorização para ter acesso à educação, eram vistos como o supra-sumo do conhecimento. E aí criou-se a ilusão do pedantismo gramatical também na fala, por quê? Ai, nossa, mas o fulano que estudou, foi estudar fora muitas vezes e tal, fala de tal maneira. Então, ele adquiriu o status máximo do conhecimento linguístico. Mas, na verdade, não é bem assim, né, Silvia? Então, Andressa, não é porque a pessoa fala bonito que ela fala correto. Muita gente fala muita coisa e fala e fala e fala e não fala nada. É uma pessoa prolixa. Então, ela não tem conteúdo na fala dela. Então, por mais que fale palavras bonitas e compridas e tenha lido todo o dicionário para falar bonito, se não tiver conteúdo, não faz diferença, né? Exatamente, porque fica uma fala vazia. Não cumpre a função efetiva que é comunicar. Se você utiliza, sei lá, por obséquio, com licença, não sei o que lá, mas num contexto que não cabe e de maneira que a gente vai chamar aqui de errado, porque nesse contexto não cumpre a função de comunicação, não tem sentido, entendeu? Então, muitas vezes, é melhor que as pessoas apostem numa fala mais simples, mas que seja mais fácil de compreender, e aí ela vai conseguir o que ela quer efetivamente, vai conseguir se comunicar e mais, ter a resposta do seu interlocutor, do que de fato falar um monte de coisas que ninguém ali consegue dominar e não obter resposta, porque muitas vezes isso atrapalha. Por exemplo, se eu venho pedir um emprego, e eu chego aqui e falo um monte de coisas e o meu empregador, o meu entrevistador naquele momento fala assim, gente, eu não entendi o que ela falou. E dependendo da função que eu tenho que fazer, por exemplo, numa recepção, se eu não consigo ter uma troca ali com o meu interlocutor, não rola essa intermediação, eles não vão me contratar. Por quê? Vai dificultar todo o processo, todo o fluxo de comunicação. Isso vai gerar ruído na comunicação, vai gerar retrabalho, porque eu vou direcionar a pessoa para o lugar errado e ela vai ter que voltar. E aí sim, então acaba que complica todo o meio de campo. É que vira tipo juridiquês, né? Exato. Que é os advogados que falam um monte de coisa, a gente não entende nada que eles falam. Exatamente. Exato. Por isso que num diálogo, quando nós linguistas falamos que nós temos um emissor, que é aquele que vai falar, e um receptor, que é o que vai receber a mensagem. Então, todo mundo fala porque quer alguma coisa. Então, a gente tem que fazer essa mensagem chegar no nosso receptor, né? Em quem está escutando o que a gente fala. Então, essa mensagem ela tem que ser clara, ela tem que ser direta. Não direta de falta de educação, mas direta para ser entendível o melhor possível. Padrão de objetividade. Então, tem que ser objetiva, né? Então, se você está falando, e a pessoa que tem que ouvir e te responder não te responder, então não adianta nada falar bonito. Não teve uma comunicação Não chegou a comunicação. Quem falou não teve a resposta que queria. Então, a pessoa que vai responder fica naquela, o que eu tinha que fazer mesmo? E aí isso causa muito problema, muito ruído, assim, né? Ambiente corporativo, então, nem se fala, né? Porque a gente vê aí várias pessoas que falam bonito, mas aí na hora de passar para as pessoas não consegue, fica um rolo, né? Uma coisa esquisita. Fica quase uma coisa de nicho de departamento, porque às vezes a pessoa consegue se comunicar muito bem ali, por quê? Não porque ela se comunica bem, mas porque as pessoas que estão ali ao redor dela estão acostumadas e aprenderam meio que a traduzir o que ela está dizendo. Então, isso gera um problema. A comunicação, né? Quando a gente fala de oralidade, e aí muita gente acaba falando assim, mas o fulano fala tudo errado. Errado do ponto de vista de quem, né? Porque muita gente, às vezes, acaba confundindo, e é uma confusão mesmo. A gramática que a gente usa, né? A gramática normativa que a gente usa e aprende na escola, e que demanda certos padrões, certos
usos, né, ou não de determinadas estruturas linguísticas e quer transpor isso para a fala. Mas a fala, de modo geral, ela prevê um pouco menos, né, desse controle. Ela não é tão regular quanto a escrita. Então, quando a gente aponta, mas o fulano falou errado, olha, ele falou advogado, claro que está um absurdo, olha que erro. E, na verdade, não. A língua, ela está sujeita, né, a essa mudança, a flexões. Às vezes, no processo de comunicação, a gente tem que entender o ambiente, tem que entender, às vezes, questões ali que vão atravessar o indivíduo que está se comunicando. Ele está ansioso, ele está emocionado. Então, isso tudo também vai influenciar na forma como ele se comunica, né? Então, por isso que a gente não pode falar, apontar dessa maneira, ao certo, ao errado, fulano não se comunica direito, do ponto de vista de quem, não é, Silvia? E depende também de quem está escutando. Eu sempre falo que a gente tem que pensar em quem está nos escutando na hora da fala. Então, nós estamos falando com outro professor? Nós estamos falando com um aluno? Nós estamos falando com a nossa vozinha lá na casa dela? Nós estamos falando com um bebê? E cada situação tem um modo de falar, né? Tem uma variação. E dependendo de onde você está. Se eu for falar com um bebê aqui no estado de São Paulo, eu vou ter um jeitinho de falar com o bebê. Se eu for falar lá no Nordeste, tem um outro jeitinho que eles tratam as crianças. Até apelidinhos carinhosos, sim, tudo tem. O piá, né? O piá. Eu olhei assim, o que é piá? E o piá é o menino lá no Paraná, entendeu? Sim. Então, às vezes, a forma como a gente vai se comunicar, o garotinho, não sei o que lá todo mundo vai te olhar meio assim, falar assim, no mínimo que vão falar é falar, essa ela não é daqui, entendeu? Porque é justamente isso. O contexto, a situação, o lugar em que você está é que vai influenciar muito a forma como você se comunica. Então, muita gente quer transpor isso da escrita para a fala e realmente não funciona. É importante vocês estão falando, porque o que a gente mais vê é pessoas apontando o dedo uma para outra, né? Então, você não fala plural, você fala problema. O fiscal de gramática, né? E aí você fica assim, então, né, meu consagrado, né? A gente tá aqui conversando num bar, exatamente. Você não quer um obséquio aqui neste momento. Eu vou sim colocar o plural só na primeira palavra da frase, me dá licença. Não, você sabe que eu tenho uma história muito engraçada. A primeira vez que eu saí com meu marido, ele virou e falou assim, eu vou ao toalete pra mim. Eu olhei, você vai pra onde? Aí, no toalete, eu falei, nossa senhora. Aí, na hora que eu fui, eu falei pra ele assim, eu vou mijar. Aí ele olhou pra mim assim, meu Deus, como é que você fala um negócio desse? Você vai, tô aqui no meio de um bar, num date, o cara me solta, eu vou no toalete. E casaram. E casaram, né? Tá vendo que não foi problema linguístico. Não foi problema linguístico. Mas é muito, muito bom vocês falarem isso. Acho que dá uma pontada assim na cabeça de algumas pessoas pra gente realmente evitar, porque preconceito linguístico é preconceito, sim, né? Sim. Todo nome, tem um linguista muito famoso, ele é da UNB, que é o Marcos Banho, né? E ele tem uma concepção assim sensacional sobre o preconceito linguístico, sobre o uso da língua, né? Da oralidade em si. E ele destaca isso muito bem, que o preconceito linguístico ele é uma forma de preconceito tão prejudicial e nociva quanto qualquer outra. Porque a fala, a forma como a gente se identifica, como a gente fala, às vezes até as gírias, as formas como a gente traz determinadas marcas linguísticas na nossa fala, identifica quem nós somos. Então, às vezes as pessoas discutem o preconceito de gênero e tal, mas você cometer preconceito linguístico é uma forma de apagamento tão grande quanto qualquer outra, entendeu? Porque marca quem eu sou. Então, determinada gíria remete à minha essência, onde eu cresci, com a comunidade com a qual eu cresci, entendeu? Então, esse tipo de preconceito, ele também é extremamente prejudicial. E muita gente, a Silvia deve concordar comigo, acha que não, que ele é um preconceito, uma forma menor de preconceito. Isso nem existe, na verdade. É um apagamento identitário, não? Sim, e principalmente o pessoal rural. O pessoal do campo, ele é mais simples do que o pessoal da cidade. Então, acaba que o modo de fala também é mais simples. Aí, quando eles encontram alguém engravatado, né? Eles falam assim, não sei falar. Lógico que a gente sabe falar. Só estamos em contextos diferentes.
Então, assim, quando alguém da família vai para a cidade, faz uma graduação e adquire esse conhecimento linguístico da academia, que volta para casa, tem um estranhamento. Porque a vovó que ficou em casa, ela vai falar diferente do neto que está voltando da graduação, voltando. Então, assim, ela fala, nossa, meu neto virou doutor. Sim. Mas é porque ele adquiriu novos conhecimentos linguísticos de uma outra situação conversacional. Mas não quer dizer que ele vai chegar lá na casa dele e não vai falar com a avó do jeitinho carinhoso, do jeitinho que ele costumava. Eu, por exemplo, tenho parentes na Bahia, norte de Minas, chego lá, bem, tô falando manhinha, começa a cantar, e assim, é super fofo, porque eles percebem que eu estou dentro daquele ambiente. Uma afetividade. Não tem esse deslocamento, né? A gente não deixa de ser quem é, entendeu? Você falando da sua avó, da sua família, eu lembro isso do meu avô também. Meu avô era um homem analfabeto. Né? Ele não teve condições de estudar por conta de uma série de fatores. A vida muito difícil, meu avô era negro, então ele teve uma série de entraves, por exemplo, que eu não tive. Né? Então eu tive outras oportunidades, porque a minha configuração de família, né, me proporcionou estudar. Só que aí era essa história, a minha neta virou doutora. Tá? A minha neta virou doutora. E não é. Só que ele pontuava muito isso, né? Mesmo você sendo doutora, na cabeça dele era isso, você me trata como seu avô, do jeito que você me tratava quando você era criança. E é isso. A língua, a oralidade, de maneira geral, a forma como a gente fala, marca, né, também a nossa essência. E pegando esse gancho da afetividade, a gente pode transpor essa situação para o nosso dia a dia, para diversas situações. Quando eu vou me referir à minha chefe, muitas vezes, vou conversar com ela, eu tenho que deixar de lado esse padrão mais afetivo e aí sim assumir uma postura mais profissional. A comunicação profissional, essa característica da oralidade profissional, vai ser completamente diferente, entendeu? Porque ainda que eu vá conversar sobre um assunto mais delicado, eu tenho que lembrar quem ela é, o contexto onde eu estou, né? E aí sim me dirigir a ela da maneira como é o correto, digamos assim, né? Como é esperado socialmente. Então, é interessante que a gente aprenda a transitar por esses contextos. A oralidade, quando feita com sucesso, ela vai fazer justamente isso. O indivíduo vai conseguir, né, Silvia, caminhar. E por isso ele vai ter o quê? Competência comunicativa. Porque ele vai conseguir se comunicar em qualquer ambiente, não é? Verdade. Sabendo se comunicar em cada ambiente e se ajustar ao ambiente em que está, a comunicação oral ela é uma comunicação clara, objetiva, que não precisa de toda aquela embromation, de todo aquele coisa prolixa, falando bonito. Você pode falar simples, falar bem em contextos diferentes. Sim. Com o seu chefe, não precisa falar com palavras maravilhosas, mas você tem um contexto com o chefe, diferente de um amigo, tá no bar bebendo cerveja, tem um contexto diferente. Tá na casa da vovó falando, tem outro contexto diferente. Sabendo usar a língua oral em cada momento, nós aqui conversando, por exemplo, estamos usando uma variante da língua oral também. Então, a gente tem que pensar no contexto em que estamos. Sim. Eu acho legal a gente fazer um recorte aqui na academia. Muita gente tem essa dúvida, né? Mas eu tô lá, eu tô estudando ainda, muitas vezes eu não sou graduado e eu tenho que me dirigir ao meu professor. E tem esse bloqueio. Eu lembro, quando eu entrei na faculdade, gente, eu tinha professores que eu tinha medo de conversar por medo de falar errado. Olha como é a cabeça da gente, porque a gente cresce achando que fala errado. Já tendo essa represália, né? E não é, entendeu? Mas como é que eu vou conversar com o professor? Como você conversa com qualquer um. Com muito respeito, mas entendendo o contexto. Mas eu não sei falar palavras bonitas, palavras difíceis. Gente, não precisa, entendeu? O seu vocabulário, ele vai se expandindo à medida que você vai tendo contato com outras pessoas, com novas realidades, com os textos que você lê. E aí, nossa, hoje eu quero usar uma palavra difícil, eu aprendi, em determinado contexto eu posso usar. Pode sim, mas a comunicação, se a gente pensa ali dentro da academia, ela vai se dar de maneira muito natural também. E aí também vira o meme da Lumena, né? A Lumena falava bonito, só que ninguém entendia. Eu acho que é a grande lição, né? Ela falava muito bonito, ninguém entendia nada que ela falava e aí ficava por isso mesmo.
né? Então, é a gente saber como a gente vai se comunicar. E eu acho que isso é importante também, porque isso não significa que a gente está ensinando errado para os alunos. Acho que isso é um ponto de virar a chave também, porque quando a gente defende, né, não pregar o preconceito linguístico, práticas de oralidade, muitas pessoas acham que a gente está falando que a gente vai ensinar o português errado para aluno de fundamental, e não é isso. Não, né? não existe português errado, a gente tem que partir daí. Né? O que a gente tem, por exemplo, é a normatividade. A gente tem a gramática normativa, mas ela é uma das gramáticas. Sim. Né? Então, na escola, por exemplo, ensino tradicional, prega a gramática tradicional, né? Por uma série de questões. Por exemplo, ela é cobrada nos exames, no Enem, nas provas, no vestibular que você vai fazer, você precisa aprender e usar com competência a gramática normativa, não é? Sim. Mas existem diversas outras manifestações de gramáticas que a gente pode pensar, por exemplo, e a gente tem uma que eu sou apaixonada particularmente, que é a da Maria Helena de Moura Neves, que ela falava de uma gramática de uso, que é o quê? Saber se comunicar justamente em diversas situações. Muitas vezes desconsiderando aspectos da gramática normativa, porque não faz sentido dentro de um contexto. Quer dizer que está errado? Não. Quer dizer que você está usando uma variante diferente dentro de um contexto diferente. Mas, nossa, então quer dizer que você vai falar isso para o meu filho agora na escola e aí do jeito que ele falar, do jeito que ele quiser escrever, tá tudo bem? Não. Justamente eu sempre falo contexto. Se você entende o contexto que você está inserido, você vai conseguir se comunicar muito bem, porque você vai ter ali a dimensão de como falar, de como escrever, entendeu? Nossa, tá fazendo apologia ao erro. Professor é ruim. Não é, né, Silvia? É uma questão de saber o que falar em determinado contexto. E você falando das gramáticas, né? Hoje em dia nós temos gramática do português falado, gramática do português escrito, que é a gramática normativa, gramática do uso. Hoje nós temos gramáticas para cada variação linguística que existe. Ai, que legal. Então, o que a gente ensina na escola? Por que a gente já sabe falar português e ainda tem que estudar mais 14 anos de português na escola? Porque a língua falada, ela é a língua dos grupos, certo? Mas com o tempo, essa língua ela fica fixa. Então, o que for fixo da língua oral, ela se transforma em vocábulos novos, entradas novas no dicionário, palavras novas e ordens novas na gramática normativa. Coisas que já existiram não vão sair da gramática normativa. Por quê? Eu posso ler Machado de Assis e não entender. Aí eu corro lá na gramática normativa e vejo o que é fazê-lo-ei. Tá lá na gramática normativa, é uma mesóclise, então você estuda para entender, ler Machado de Assis. Aí quando você está tratando essa oralidade no dia a dia, por exemplo, a palavra mano. A palavra mano foi um vocábulo inventado para os corintianos se reconhecerem. Ai, que legal. Então só corintiano usava mano. Exato. E de repente todo paulista tá falando mano. Virou para todo mundo. E agora o corintiano tem que arrumar outra coisa, porque agora virou paulista, né? Então todo mundo em São Paulo tá falando mano. E aí essa palavra foi pro dicionário, de tanto que todo mundo fala. E a mesma coisa com a gramática. Provavelmente a língua, né? Qualquer língua, ela é um sistema vivo. Então, por quê? Porque os seres humanos são vivos. Conforme a gente vai falando, a gente vai criando novas variações da língua. E essas variações, conforme elas vão ficando estáveis na língua, elas passam a fazer parte da língua. Então, a ideia é que daqui 100 anos, por exemplo, a gente esteja estudando C na gramática. Porque saiu de Vossa Senhoria, foi para Vós Mercê. Vossa Mercê, o você, e hoje a gente tem o C. E eu acredito que daqui 100 anos nem vai ser o C com acento, não. Vai ser só a C. letra, né? Só o C. Mas toma tempo para fazer isso. Isso, não é um processo. Para quem tem curiosidade para conhecer isso, o site da Academia Brasileira de Letras, toda semana lança uma entrada nova. Esses dias a entrada nova, que foi incorporada dentro da língua que vai ser dicionarizada, foi a palavra dorama. Dorama, originalmente, remete àqueles seriados, séries, né, de novelinhas coreanas, mas que são um sucesso tão grande, que tem um público tão grande e reverbera isso dentro da sociedade, justamente em variados grupos, que foi dicionarizado.
Então, para quem tem interesse em acompanhar, eles lançam sempre essas palavras. E geralmente elas causam muita comoção, porque são palavras aí da moda, digamos assim. Mas que é justamente isso, elas ganham esse status de mudança permanente, né? Elas são incorporadas dentro da nossa língua, né? E aí entra nesse processo da variação que acaba sendo incorporado. Aí é legal você pensar, né? O tanto de palavra que é incorporada, e aí a gente vê tanto de palavra que tem, o nosso repertório, e aí você fala assim, gente, sou nada no mundo, né? Porque tem um monte de palavra que eu não sei o que é. E a gente fala português, aí desde que a gente nascemos no Brasil, né? Sim. Mas tem muitas palavras que a gente não conhece. Vocês falam de palavra que não conhece. Eu sou de São Paulo, nasci, cresci, casei com um francano e vim para o interior do estado. Em São Paulo, apagador de caneta, a gente chama de liquid paper ou branquinho. Sim. Mudei para Franca, eles chamam de errorex. Errorex. Né? Demorei um tempão para entender o que era errorex e chamar o branquinho de errorex. Aí eu chego lá em São Paulo e falo assim, pega o errorex. Aí o povo olha pra minha cara, quê? Errorex. Né? Então, assim, regionalismos, Isso. palavras que existem e que querem dizer a mesma coisa e não desmerecem quem tá falando. Uma coisa que me bugava um tempo, eu fiz esse processo também. Saí de São Paulo e vim pro interior. Era o T. Que em São Paulo não é T, aquele aparelhinho que a gente usa para plugar. É Benjamin. É Benjamin. Aí a gente chegava aqui perguntando, gente, mas e o Benjamin? Aí todo mundo olhava assim e falava, criança? Não, demorei também. É o T. E aí outro choque meu era que a quitanda, para mim, no estado de São Paulo, é fruta, é verdura. Você vai na quitanda comprar essas coisas. Quando eu fui para a faculdade, me mandaram ir na quitanda comprar pão de queijo. Ela explodiu. Eu falei, como assim pão de queijo na quitanda? E aí é isso, entendeu? Essas palavras, né? O poder polissêmico da língua. Palavras que em diferentes contextos ganham novos significados, né? Isso é brilhante, né? E a oralidade, ela vai justamente pressupor isso, entendeu? A gente conseguir transitar, se deslocar, usar palavras diferentes ali dentro daquele contexto que vão fazer todo sentido e a comunicação vai ser efetiva, a gente vai conseguir se entender. Exatamente. Bem, pessoal, vamos encerrar nossa conversa. Foi muito gostosa. Acho que virou realmente uma chave na cabeça do pessoal que está assistindo a gente. Espero que tenha virado, pelo menos. Eu acho uma conversa aí que muito legal, porque tem tantas situações que a gente se pega pensando nossa, a pessoa falava isso e eu não entendia. Essas questões dos nomes é muito engraçado, né? Vários contextos são engraçados. Contextos mesmo corporativos, quando a gente já tem um certo vício de linguagem, chega pro nosso chefe, pô, mano, às vezes acontece, né? Mas, e é muito legal a gente saber disso, que eu acho que gera um conhecimento que, pra gente não ter tanto entrave, assim, né? Pra pensar, gente, né, eu não preciso falar com todas as vírgulas, falar todos os plurais, e isso vai me desmerecer como profissional, como os meus estudos, né? Isso é oralidade. Então, eu agradeço muito por vocês terem participado aqui do Conversas na Fábrica. Fico com convite para mais vezes vocês aparecerem. A Silvia, que é uma querida, a Andressa, que também é outra querida, que está sempre aqui com a gente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo episódio do Conversas na Fábrica. Até mais! Até mais!